O tema de hoje, vamos então continuar, vamos dar início a este momento. O tema da hoje é o espinho da carne de Paulo. Este texto, ele está em texto de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu vou estar lendo, diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. Aqui Paulo está falando de uma experiência dele mesmo, ele está colocando-se em terceira pessoa. Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e ele está falando de si mesmo. E quando ele está falando de si mesmo, não é por soberba que ele está falando de si mesmo, ele está falando de si mesmo porque ele está separando aquele homem que é um super top no mundo espiritual, porque você não pode negar experiências como estas. Elas trazem uma posição de consciência, de autoridade, de experiência extraordinária que faz a pessoa ser top. Não tem como você falar diferente. Agora, ele separa esse homem super top da sua realidade, porque, e ele vai explicar o motivo, ele tem que deixar esse homem super top longe dele. Porque se ele abraçar esse homem super top, ele vai ter problemas. E aqui é onde vai vir e vai começar a perseguição e o espinho na carne na sua vida. O texto ele vai começar dizendo: em verdade, não me convém gloriar-me. Começando o texto, começando a explicação do texto, ele está dizendo: isto aqui é uma decisão racional, isto aqui é uma decisão de lógica. Eu posso fazer, mas eu não quero fazer porque não é conveniente. O que é? Me gloriar. Ele podia se gloriar? Sim, ele poderia se gloriar. No versículo 6 ele está dizendo: se eu quiser me gloriar, eu serei nécio porque direi a verdade. Ele poderia falar: gente, olha, eu sou top, tá? Eu fui arrebatado do terceiro céu. Não sei como que foi a experiência, mas foi uma experiência extraordinária. Uau, que top. Pois é, eu que fiz isso. Eu que sou o bambambam, eu que... Ele está dizendo: não me convém gloriar-me. Aqui ele está colocando, inclusive, uma contradição na natureza da nossa vida natural como ministros de Deus, e você vai ver isso muito nas igrejas. Homens e mulheres que convém se gloriar para ter mais seguidores, para ter mais fama, para ter mais barulho no meio, e as pessoas gostam do barulho, as pessoas gostam do místico, as pessoas gostam de saber que a pessoa ela foi ex-satanista, ex-macumbeiro, ex-assassino, foi ao inferno 7 vezes, ela visitou o céu outras 7 vezes, ela enfrentou batalhas físicas com o próprio diabo, ela foi até para outros planetas, ela viaja para o futuro, viaja para o passado, ela traz revelações de coisas assim bem diferentes mesmo, e as pessoas dizem: uau, esse é top. Eu sou top mesmo. Então, o próprio Paulo está dizendo: esse caminho não me convém. Por que não me convém? E ele vai explicar isso exatamente aonde que entra o tema do espinho da carne. No versículo 5, de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Aqui ele está se colocando como se fossem duas pessoas. Eu não vou decidir me gloriar
dessas experiências maravilhosas que Deus me deu. Só que eu não vou falar me deu aquele homem. Porque este homem é um homem que não presta, é um homem que ele é falho, é um homem que tem pecados, é um homem que tem que se arrepender, é um homem que tem que tomar as suas decisões pela santidade todos os dias. Este homem aqui é o que vai passar fome, necessidade. Este homem aqui, este é o que eu posso me gloriar dizendo, olha, eu estou passando por lutas e por necessidades. É sobre esta glória que eu posso fazer. Mas eu falar, eu sou top demais, porque eu fui arrebatado ao terceiro céu, não. Versículo 6, porque se eu quiser me gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, você não me considere mais do que a realidade. Uau! Olha, o Alderia é top demais. Como que eu gostaria de estar com fulano de tal. Como que eu gostaria de ser como fulano de tal. Mas por quê? Porque ele é top. Porque ele é perfeito. Porque ele é um homem de Deus. Ele é santo. Ele é puro. Ele é aquele outro. Paulo está dizendo, eu não vou deixar nem eu me gloriar e nem você me gloriar, para que você não me considere além do que eu sou de verdade. Ou seja, isto aqui é uma batalha de soberba, é uma batalha do orgulho, é uma batalha da mente, é uma batalha do ministério. Você que está caminhando no ministério, você que está trilhando uma vida pública ministerial, aonde as experiências de Deus, elas estão sendo e acontecendo na sua vida de forma maravilhosa, eu peço para você ter muito cuidado. Por quê? Porque essas experiências fazem e farão de você alguém que é suscetível, alguém que é inclinado a se gloriar. Conheço muitos pregadores, ministros de Deus, já estive, convivi com eles, estive hospedado no mesmo hotel com eles, participei no mesmo congresso com eles, de homens e mulheres que eles fazem questão de se gloriar, porque é a forma deles alcançarem a atenção do povo. É a forma deles alcançarem mais agendas, é a forma deles alcançarem mais privilégios. E se você não tiver uma experiência como esta, se você hoje, por exemplo, ir ao terceiro céu, já não é mais algo de extraordinário. Você tem que ir ao quarto céu. Você tem que ir ao quinto céu, você tem que ir para o futuro, você tem que fazer coisas assim fora da galáxia, você tem que entrar em transe e ir além do mundo espiritual. Tem o mundo físico e o mundo espiritual, você tem que dizer, eu fui além do mundo espiritual. Isso é diferente, isso é top. Então Paulo está dizendo, não, vocês nunca vão me ver por esse caminho. Vocês vão me ver quieto, vocês vão me ver aqui na minha. Mas existe um motivo por isso. Paulo está dizendo, vocês vão me ver na minha, quieto aqui, porque me convém fazer isso. Não é porque eu seja assim. Não é porque a minha inclinação seja assim ou porque eu queira ser assim. Eu não quero ser humilde. Paulo vai colocar neste texto, eu não quero ser humilde. Eu tenho que ser humilde. Eu não tenho desejo de esconder experiências extraordinárias com Deus. Eu tenho que ficar na minha em muitas coisas. Porque quando eu não faço, versículo 7, aqui é onde que entra o texto. Porque quando eu não faço isto, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Então, tudo isto é um freio que Deus coloca na pessoa. Um freio que Deus coloca em Paulo, para que ele não vá por aquele caminho que ele naturalmente tem inclinação de ir, senão não haveria necessidade do espinho da carne.
Porque sem esse espinho, ele estaria indo para aquela direção da exaltação, da autoexaltação. E então Deus é obrigado a colocar um espinho na carne dele. Mas a forma em como esse espinho é colocado, Paulo ele começa explicando no versículo 7 o para. Importante aqui, se você está marcando, esta palavra ele é muito interessante, o para. Desde o versículo 1, ele está colocando um segredo fantástico. Não me convém. Se você está marcando aí na sua Bíblia, não me convém. Por quê? Porque eu não quero sofrer o que este espinho da carne faz, porque existe um motivo, não me exaltasse pelas excelências das revelações. Me foi dado um espinho na carne, a saber, ele está dizendo, ele está explicando o que é. Para quem tem dúvidas, o espinho na carne é um anjo de Satanás para me bater. Na sua tradução, ela está dizendo mensageiro, mas a palavra é ângelos de Satã, o ângelos de Satã, um anjo de Satanás para me bater. Essa palavra esbofetear não é simplesmente me dar, não, é para me bater mesmo, para me nocautear, confirmando a fim de não me exaltar. Agora, eu já ouvi falar que este espinho na carne são fraquezas de pecado de Paulo. Preste atenção que isso é uma contradição. Porque o espinho na carne de Paulo, que eu vou explicar a teoria que eu tenho sobre isso, o espinho da carne não pode ser pecado, porque ele é autorizado por Deus para que ele não peque. Então não deve e não pode ser qualquer tipo de pecado, porque o espinho da carne é para ele não pecar. Quais são as possibilidades do espinho na carne? Tem muitas opções, inclusive as pessoas elas colocam que coloque aí o que você acha que é espinho na carne. Muito bem. Coloque aqui o espinho na carne. Ele é ser cego. Ele é ter inclinações por mulheres. Ele é a soberba. Estou colocando uma enquete aqui. Ele é um demônio. Só dá 4 opções de enquete. Então coloquei aí uma enquete. Responde aí. Responde aí na enquete. Eu vou encerrar a enquete aí em alguns segundos. Algumas pessoas, elas acreditam que o espinho na carne é ser uma dificuldade visual. Uma dificuldade visual, uma dificuldade física, ou vamos colocar alguma doença. Alguma doença. Se fosse a doença, esta doença teria que provocar nele uma humilhação a tal ponto que ele renunciasse a ser aquele top homem que teve experiências extraordinárias. Seria uma doença de extrema humilhação que o lembrasse. Agora, conviver com uma doença, ela te faz se adaptar.
Por isso que eu não considero que seja doença, porque a doença, ela te faz adaptar-se a um ambiente, a um momento, e você passa a conviver com aquilo e a vencer aquilo. Agora, a outra opção são as suas inclinações sexuais, sejam com mulheres, inclusive até com homens. A depravação sexual, por exemplo, o mulherengo, ou talvez alguém com inclinações homossexuais, por isso que ele fala que por isso que ele decidiu ser casto e tudo isso. Mas se fosse isso, como eu marquei para vocês, o espinho na carne não é uma fraqueza. Estou falando do espinho da carne. O espinho da carne não pode ser uma fraqueza. Uma fraqueza na sua concupiscência. Porque o espinho na carne é exatamente uma barreira para ele não pecar. É uma ajuda de Deus para ele não pecar. E Deus não daria a ele, Deus não autorizaria a ele conviver com uma fraqueza, porque nós estaríamos então trazendo uma autorização bíblica e teológica, doutrinária, que fraquezas sexuais, elas são espinhos na carne. Aí você vai ver, né, os ministros de Deus dizendo: pastor, é que eu pequei porque é meu espinho na carne. Não, isso é ser vergonhice mesmo. Então não pode ser um distúrbio na sua concupiscência, porque o espinho da carne é para não pecar. Encerrei a enquete aqui. Colocamos, a enquete ficou em que a soberba ela estava lá na frente. A soberba é o espinho na carne dele, outras pessoas colocaram aqui. A soberba sendo o espinho na carne, preste atenção, vamos ler o texto. Ele está dizendo que o espinho na carne foi colocado para ele enfrentar a soberba. Então não pode ser a soberba. Porque o espinho da carne é para a eliminação da soberba, da autoexaltação. Preste atenção. Agora, o texto ele está dizendo de forma clara. O texto ele está dizendo em forma clara. O espinho na carne é misericórdia de Deus, a Janete está dizendo. Um peso na consciência, o Alex Menezes. Olha só, olha que interessante que vocês estão colocando aqui. O espinho na carne, o texto do 12:7, ele vai explicar o que é. Só que nós não entendemos como isso é possível. Para que não me exaltasse pela consciência das revelações, foi-me dado o espinho na carne. Ou seja, um anjo de Satanás para me bater, para que eu não me exaltasse. Se falarmos o anjo de Satanás como se fosse um demônio, não faz sentido, porque nós não entendemos esse conceito. Porque não temos convívio com a linguagem da batalha espiritual ou do mundo espiritual. O cristão, por mais que ele saiba da existência de anjos e demônios, ele não está acostumado a colocar esses personagens no seu dia a dia. Ele não está acostumado a enfrentar o seu dia a dia na presença desses personagens. E dizer que ele está dormindo e um acampamento de demônios está ao redor da sua casa, lançando setas. Não, Deus que me livre. Está amarrado, está repreendido. Enquanto
você está no início do seu casamento, demônios já estão planejando matar e destruir a sua geração. Existem planos do inimigo somente para cada um e contra cada um dos personagens da sua família, os integrantes da sua família. Eles veem a movimentação dos anjos para proteger, para guardar e para cuidar cada ministério, então tem que existir um contra-ataque. Demônios, eles precisam influenciar você, pais, para ferir os seus filhos. Os demônios, eles precisam influenciar as pessoas lá de fora para ferir você na sua autoestima. Por quê? Porque você ferido não cumpre a sua missão, você ferido se esconde, você ferido fracassa, você ferido se apaga. Tudo isso então é para evitar o seu levante no reino de Deus, para evitar a posse do seu chamado, da sua identidade. Existe um plano que você não conhece, uma linguagem, uma realidade fora do seu conceito físico. Então quando Paulo ele fala, foi-me dado um anjo de Satanás para me bater, para que eu não me exaltasse. Alex Menezes, Alex, você está afiado hoje. Estevão, quando apedrejado, Paulo estava presente. Ainda não tendo um encontro com Deus após Jesus revelar-se, agora ele lembra que Estevão é o espinho na carne de Paulo, lembrando ele de quem ele era. Preste atenção que o Alex estava colocando aqui. E eu me lembro, alguns anos atrás, uma acusação de fracasso que eu tive. A acusação de fracasso foi tão intensa que eu entrei em um momento de tristeza muito forte, em que eu estava lá, sozinho, na minha tristeza. Uma faca estava na minha frente. E o demônio falando comigo: tira a sua vida. Eu, analisando a opção, eu respondi: mas eu vou para o inferno. O demônio respondeu para mim: o inferno é menos doloroso daquilo que você está sentindo e está enfrentando agora. Você quer ter mais paz? O inferno vai te dar mais paz. Aquele sofrimento e ranger de dentes eterno, porque eu sabia o que me esperava, considerando essa opção. O ranger de dentes é mais pacífico, menos doloroso do que eu estou enfrentando agora em vida. Olha só a mentira de Satanás na minha vida. E enfrentando esse momento, essa luta, aquela acusação, aquele sentimento de fracasso que eu tive, foi tão grande que me levou a esses pontos de depressão e de encontros satânicos que marcaram a minha história. Depois, graças a Deus, junto com os meus pastores, a minha esposa, os meus filhos, consegui superar essa situação. E quando eu estava esquecendo, eu estava me achando top. Porque enfrentar aquela situação me fez uma pessoa muito espiritual após sair e vencer. Então eu estava espiritualzaço. Eu estava afiado. Como dizem uns conhecidos aí no mundo, estava pingando óleo. Só que isso
começou a me colocar em um momento de exaltação. E sabe o que Deus fez? Hoje eu vejo que foi uma permissão de Deus. Depois de um tempo, depois de que eu comecei a me exaltar, porque eu era top demais, espiritualidade foi ufa. Veio um ataque do inimigo para me lembrar do fracassado que eu era. Aquelas mesmas situações, aquelas mesmas acusações vieram com peso. Então eu tive que voltar para o chão, eu tive que voltar para o choro, eu tive que voltar de novo e enfrentar e batalhar aquilo e sair daquilo e sair de novo. Venci. Passou um longo período de tempo e comecei a me exaltar novamente. Adivinha o que aconteceu? De novo, veio um mensageiro de Satanás para me lembrar dos meus antigos fracassos. Eu comecei a perceber um padrão. Eu comecei a perceber uma situação, uma circunstância, um evento repetitivo. E comecei a entender que quando eu me exalto, Deus então, ele permite. Não é ele que me fala, Alderi, você é um fracassado, você é aquilo, você é um lixo, você olha aqui e tal, olha o que você... Não! Não é Deus que faz isso, mas são ataques demoníacos que Deus permite entrar e vir com tudo na minha vida por um motivo. Menos, Alderi. Menos. E então, um padrão foi formado. Entendi uma circunstância. Toda vez que eu me exalto, vem um mensageiro de Satanás, pelo menos na minha vida é assim. Vem um mensageiro de Satanás e me lembra do lixo que eu sou. E me faz, inclusive, pedir para as pessoas, por favor, não considere de mim mais do que eu sou, porque você não tem ideia. O mortal simples, falho homem que eu sou. E eu cheguei então a repetir estas frases. Não me convém me exaltar. Quando eu falei assim, não me convém me exaltar, puf! Eu acho que entendi o Paulo. Pegue a história de Paulo. Perseguidor dos cristãos, daquilo que ele achava, o que era certo. Se matou, perseguiu, se colocou na prisão. O Alex Menezes, ele estava lá quando apedrejaram Estevão. Talvez ele mesmo jogou uma pedra contra ele. E Estevão, ele olha para o céu e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé ao lado do Pai. Talvez o Paulo, escutando isso, jogou outra pedra a mais, mas depois de um tempo, quando ele se converte, ele viu isso. Eu fui levado ao terceiro céu, e sabe o que eu vi? O que Estevão viu. Sabe o que eu testemunhei? O que o outro que eu assassinei testemunhou. Imagina o peso de consciência, imagina o peso de perseguição, imagina as acusações de perseguição que Paulo não enfrentava. Não me convém me gloriar. As minhas experiências extraordinárias, conheço um homem que foi ao terceiro céu. Mas esse homem, não quero nem falar dele. Porque toda vez que eu me coloco aquilo, Deus me lembra o lixo que eu sou e tudo que eu fiz, as cartas que eu estava buscando, as perseguições que eu fiz contra meus irmãos falando a verdade. Tudo isso porque eu
era cego, tudo isso porque eu era orgulhoso, tudo isso porque eu era um lixo de pessoa. Pastora Janete, ela falando, imagina ele sabendo que foi perdoado, porém não tinha como esquecer os homens que morreram na mão dele. E aí, como que você vai escutar o perdão dessas pessoas? A acusação que poderia vir contra ele. O texto está dizendo, um mensageiro de Satanás vinha e me batia. Esse me bater é para nocautear, é para deixar a pessoa no chão de novo. E de tempos em tempos eu enfrento isso também na minha vida. Para me colocar no chão de novo, para me lembrar. Para me lembrar, é verdade, Eudiri, você não é aquele homem extraordinário, não. Pela minha experiência, os conceitos que nós temos, a consciência do mundo espiritual, consciência dos demônios atuando nas vidas, os ataques do inimigo que vem um atrás do outro incansavelmente contra a mente e o coração da pessoa. Todos os dias, até furar, até penetrar no coração, até atingir a alma, até atingir o profundo do nosso coração. Essa realidade, ela não pode ser ignorada. Os ataques do inimigo vêm, só que às vezes Deus ele consegue trazer tempos de paz, tempos de proteção e de redoma, só que às vezes você começa a crescer e crescer e crescer. Não convém você fazer isso. Não convém você saber isso. Não convém você ser isso, não convém você se gloriar, não convém. E ele começa dizendo no capítulo, não me convém. Eu vou passar as revelações, eu vou explicar o que eu enfrentei, mas não me convém me gloriar, que é diferente de eu falar e ensinar. Olha, eu estou ensinando sobre isso, mas é diferente de dizer, gente, eu sou top demais. Dê uma oferta de R$500 na minha vida porque eu vou dar uma unção de vitória para você. Não, não é assim. Não me convém gloriar-me das minhas vitórias, experiências extraordinárias, porque eu rapidamente desço da cruz. E então Deus tem que me lembrar de coisas da minha vida, do meu passado, e eu tenho que então duas coisas: ou entrar na lama de vez, ou subir para a cruz. Só tem dois caminhos. Eu estou descendo da cruz, Deus está dizendo, você quer descer mesmo? Olha para onde você está descendo. Isso nós vamos ver até na vida de Moisés. Quando Deus chamou Moisés em Êxodo capítulo 3, olha só que interessante. Êxodo capítulo 3, lá, Deus fala para Moisés que ele possa trazer sinais. No capítulo 4, perdão, Êxodo 4, no versículo 2, o que tem na mão? Uma vara. Lança a terra, e ele lançou a terra no versículo 3, capítulo 4, versículo 3 de Êxodo. E se tornou em uma serpente, Moisés fugia dela, e então pegou na cauda, se transformou novamente. E agora Deus fala para ele fazer outra coisa, no versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. Que é aqui, ó. Entra, colocou a mão dentro da roupa. Seio é um conceito de intimidade, escondido. Isto aqui é quem você é de verdade. Põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, diz o capítulo 4, versículo 6. Branca como a neve. E então torna a colocar a mão no teu seio, e quando colocou a mão está normal de novo. O que Deus está ensinando para Moisés, este é você, leproso, na sua intimidade. Nunca esqueça isso. Eu conheço
todo o seu passado, conheço todas as suas inclinações, conheço todos os seus pecados, conheço todos os seus desejos, conheço todas as suas lutas. Você é leproso. Mas comigo, você é curado. Sem mim, leproso, comigo, curado. Decide. Paulo entendeu isso. Paulo, então, começou a conviver com esse conceito e ver. Por isso, então, que ele inclusive, ele pede para Deus, assim como eu orei, a tal qual, 2 Coríntios 12, 8, da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse e tirasse isso de mim. Então Deus me disse, Paulo, a minha graça te basta. Fica quieto na sua, que eu sei o que eu estou fazendo. Aí, Paulo entendeu o maior segredo deste conceito. Está no versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. O maior segredo, o maior evento, o maior motivo do espinho na carne. O pastor Denner falando, nocauteado, vou ao chão. Nessa posição, ouço melhor a voz de Deus. É assim. É assim. Às vezes nós pastores esquecemos, às vezes, que somos cristãos. Nós pastores esquecemos que nós precisamos ser os primeiros em buscar a Deus, em orar. Lemos a Bíblia para colocar e criar sermões, mas não lemos a Bíblia para que ela nos transforme, para ser um espelho na nossa vida. E deixa, a Bíblia nos mostra como que eu sou. Não fazemos isso, então Deus tem que nos lembrar. Deus tem que nos lembrar e Ele vai permitir mensageiros de Satanás para isso. E aí então no versículo 9, ele aprende o maior segredo do espinho da carne. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, Deus falando, e o poder, ele é manifestado através do Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo falando, o poder do Espírito Santo se aperfeiçoa na fraqueza. Peraí. Quando eu faço de lado a minha vida pecaminosa, a minha história, o meu histórico de pecado, e eu entro na minha vida de santidade, eu começo a ter experiências extraordinárias com a presença de Deus, o poder de Deus, e isso me faz sentir até a asa do anjo passando, sentir o anjo, me faz um ser extraordinário. Mas Paulo está dizendo, que o próprio Deus está dizendo, é na sua fraqueza, que você vai experimentar os maiores poderes de Deus. O que isso quer dizer? Não tente esquecer as suas fraquezas, porque quando você esquece as suas fraquezas, você começa a flutuar como um balão em direção à soberba. A sua fraqueza é como um peso nos seus pés que te deixam e permanecem no chão. Na sua fraqueza, você lembrando que você não merece, ainda assim, Deus se manifesta na sua vida. Deus se manifesta na sua vida. Não é nas grandes revelações. Não é nos grandes céus. Não é no terceiro, quarto, quinto céu que Deus vai aperfeiçoar você. Não é quanto mais alto você sobe. É quanto mais embaixo você permanece. Fique lá. Não na condição de pecado,
mas na consciência de fraqueza. Porque na sua fraqueza, você então vai experimentar o poder de Cristo. O texto está dizendo no versículo 9: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei. De boa vontade quer dizer, eu tomarei boas decisões, decisões conscientes, é isto que me convém, é isso que ele está falando. Me convém me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Completamente contraditório aquilo que os super querubins de hoje pregam. Eu preciso me gloriar nas minhas fraquezas. Por isso que eu não tenho problema de dizer, olha, eu estava lá com a faca na minha mão, na frente. Eu estava lá conversando com o demônio. Eu não tenho conflito nenhum em falar isso. Inclusive, um amigo me disse, Alderi, não esconda as suas cicatrizes. As cicatrizes ministeriais, elas são os maiores testemunhos para as pessoas que estão querendo e precisando aprender mais de Deus. Não é as suas grandes experiências no quinto, sexto céu. São as suas cicatrizes. São as suas histórias. As suas histórias de perseverança, as suas histórias em que você não somente fale dos seus erros, fale das suas vitórias. Fale de onde você foi tirado. Nas suas fraquezas está o poder de Deus. Então, ele termina no versículo 10. Por isso, por esta razão, eu sinto prazer nas fraquezas. Isso quer dizer o quê? Em vez de eu orar, Senhor, me mostra o sétimo céu. Senhor, me mostra o oitavo céu. Não. Paulo está dizendo, Senhor, que me apedreje. Senhor, que levantem injúrias contra mim. E de repente veio alguém e começou a perseguir e ele, yes, estou sendo perseguido. De repente veio uma angústia, yes, a angústia está vindo. Por quê? Porque ela me faz ficar com o pé no chão. Quer dizer que o poder de Cristo está na minha vida. Yes! Na angústias, então, ele está dizendo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque é o alimento, é aquilo que o faz estar no chão para ele não ter que enfrentar o mensageiro de Satanás. Porque são por duas opções. Por boa vontade você aceitar o caminho das perseguições, ou a esbofeteada de Satanás vai vir, e acredite, ela não é nada prazerosa. Nada. Nada mesmo. E quando eu falo nada, eu falo assim com N maiúsculo. Nada prazeroso em comparação de fraquezas, angústias, injúrias, necessidades e perseguições. Não te convém gloriar-se. Por boa vontade, escolha sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque então, quando você é fraco, você é forte. Paulo tem que ser fraco. Há quem precisa a todo tempo de Deus. É verdade. Pastora Janete, são nesses tempos que mais buscamos a face dele. É por isso que Deus nos faz fazer isso. Isto é, por exemplo, o espinho de Israel, o espinho da nação de Israel era a perseguição da escravidão. Com a escravidão não havia necessidade disso. Vinha
o arrependimento, vinha o alinhamento. Não há necessidade. Não há necessidade de você sofrer o espinho na sua carne. Não há necessidade. Você só sofrerá o espinho na carne na sua vida se você, por decisão, começar a amar, se exaltar. Por isso lhe convém não se exaltar e por boa vontade escolha as perseguições e sofrimentos do ministério e na vida cristã. Mantenha-se pequeno, fraco. Glorie-se da sua fraqueza e não das suas super experiências. E então, habitará em você o poder de Cristo. Espinho na carne. Ao meu ver, conforme a minha experiência de vida, é uma lembrança constante, dolorosa e desnecessária de um fracasso, de uma vida terrível ao qual nós queremos não ter parte, queremos esquecer, e isso nos humilha ao ponto de nos destruir. Muito mais que uma necessidade de perseguição ministerial. Por isso, não lhe convém você fazer e passar por isso. Não espere Deus permitir esse espinho na sua vida, em nome de Jesus. A Cauana diz, é melhor estar na cova dos leões com Jesus do que num palácio sem a presença dele. Verdade. O pastor Denner é verdadeiro a Cristo, sim. Nós precisamos permanecer com ele em todo momento. Nós agradecemos a presença de vocês. Esta palavra é um alerta. Esta palavra é um incentivo a você permanecer na sua fraqueza. Não esquecer dela. Porque se você esquecer, Deus vai fazer questão de te lembrar. E ele vai usar Satanás para te lembrar, e Satanás, ele joga sujo. Quando ele entra em ação por permissão de Deus, ele joga sujo. Então não é necessário você passar por aquilo. Seja pequeno, seja fraco em Deus e deixa ele te fortalecer. Saiba que você é leproso na sua intimidade, mas com Deus você é curado. Saiba que você é ignorante, mas com Deus você é sábio. Saiba que você não sabe de tudo, mas com o Espírito Santo você tem discernimento. E então, você desfrutará coisas preciosas na sua vida. E essas coisas que você desfrutará não são para você se gloriar. É para você continuar sendo luz e continuar inspirando as pessoas que estão à sua volta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu ministério. Deus te leve sempre a momentos especiais na sua presença. Que o Senhor te guarde, que o Senhor, ele tenha de ti misericórdia, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor esteja sempre trazendo sobre você a sua paz. Que você possa experimentar coisas preciosas com o shalom de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe você. E até a próxima.